Vamos fazer um exercício de encontro aqui, um exercício muito comum nos vestibulares e que os professores adoram colocar na prova também. Eu sou professor, eu sei como que é, então vou te garantir um 10 aí nessa prova de velocidade média sua. O ônibus P sai de São Paulo com destino a Jundiaí, mantendo velocidade de 80 km por hora. 15 minutos depois, ou seja, o ônibus já percorreu uma certa distância. O ônibus R sai de Jundiaí com destino a São Paulo. Opa, eles estão em sentidos opostos? Quando eu coloco lá esses valores na equação, na função horários do espaço, que é o S igual a S0 mais VT, que a gente aprendeu que vai ter que fazer isso, né? Ah, mas peraí, você chegou agora nessa aula, você não viu a aula, não sabe como fazer? Volta aqui nessa playlist que vai ter a aula, e esse é só um exercício para a gente reforçar a aula, firmeza? Então eu vou colocar uma velocidade positiva e a outra negativa, porque eles estão em sentidos opostos. Geralmente a gente adota para a direita mais e para a esquerda menos. E percorrendo em sentido contrário, o mesmo trajeto de P, sabendo que a distância entre as duas cidades é de 50 km, os ônibus se encontrarão a uma distância de São Paulo D. Então nós vamos fazer um esqueminha aqui, um desenho, e para você fazer um desenho na física, você não precisa nada além de risquinho, setinha e bolinha, e acabou. E isso daí te ajuda demais. Eu vou colocar São Paulo aqui, Jundiaí aqui. Como ele quer saber a distância a partir de São Paulo, eu vou falar que São Paulo está no 0 km, e Jundiaí está nos 50 km. Beleza, perfeito. Agora, quando que começa de fato o encontro? Se eu colocar essa situação aqui na 0 hora, a hora que eu liguei o relógio, eu tenho o ônibus saindo de São Paulo com a velocidade de 80 km por hora, só que o ônibus que está em Jundiaí, ele ainda está parado, ele ainda está em repouso. Então, o exercício de encontro, ele não começa a partir daqui. O exercício de encontro só começa a partir do momento em que os dois estão se movimentando. É preciso os dois se movimentar para ter o encontro. Então, quando que vai começar esse encontro? A hora que o ônibus de Jundiaí começar a se movimentar, ou seja, 15 minutos depois. A pergunta que eu faço para você é, 15 minutos depois, eles ainda estão um no 0 e o outro no 50? Não. O ônibus que saiu de São Paulo, ele já vai estar um pouquinho aqui para frente, com a velocidade de 80 km por hora, e o ônibus que saiu de Jundiaí, ele está saindo exatamente agora. Então, nesse momento em que os dois estão com 80 km por hora, aí sim eu começo o encontro. Mas pera. Então o encontro não é mais no 0,50. Eu preciso descobrir essa distância percorrida pelo ônibus de São Paulo para saber exatamente onde é o espaço inicial dele. Aí você fala, mas o espaço inicial dele não é São Paulo? Sim, na situação. Mas no exercício, o espaço inicial não é isso daí, porque o exercício é de encontro. O encontro começa quando os dois estão se movimentando. E a partir de qual distância que eles estão se movimentando? O ônibus de São Paulo um pouquinho para frente e o ônibus de Jundiaí nos 50. Então a gente vai encontrar aqui, ó, esse ΔS percorrido nesse tempo de 15 minutos. Então vem comigo. Ó, vou colocar a velocidade do ônibus de São Paulo igual a distância que ele percorreu nesse tempo de 15 minutos. A gente sabe um negócio muito importante, que é o seguinte, 15 minutos ainda não está em hora. Para transformar minutos por hora, para hora, perdão, eu só divido por 60. 15 minutos, 15 por 60, 30 minutos, 30 por 60 e morreu. Então vamos fazer uma continha rápida aqui, 15 por 60, isso aqui vai dar exatamente 1/4, que é 0,25 horas. Tanto faz deixar em fração ou não. Então vamos lá, a velocidade do cara que saiu de São Paulo é de 80 km por hora. Aí a gente vai encontrar a distância que ele vai percorrer nesse tempo de 0,25 horas. E a gente encontra uma distância aqui muito linda, multiplicando em cruzes, de 20 km. Legal, então o ônibus que saiu de São Paulo, ele já percorreu 20 km. O que nós vamos fazer agora? O esqueminha de todo exercício de encontro. Monta a equação dos dois e depois iguala essa equação. Lembrando que quando você monta a equação, o S e o T, eles ficam em forma de letra. O S0 e o V você substitui. Então, S igual a S0. Deixa eu substituir aqui. O cara que saiu de São Paulo, ele está no 20. Velocidade positiva, então mais 80 e mantém a letra aqui do T. Essa é a equação do cara que saiu de São Paulo. Agora, o ônibus que saiu de Jundiaí, ele partiu de Jundiaí, que a gente adotou como sendo o quilômetro 50. Então, eu vou colocar 50. Mais V0 é mais VT. Só que essa velocidade, por estar em sentido contrário, ela é negativa. Então, eu vou colocar menos 80 vezes o T. De novo lá, substituir o S0 e substituir o
V. O S e o T, eles ficam ali. Então agora eu simplesmente vou igualar as duas equações, então vai ficar 20 mais 80 vezes o T, e eu estou em busca aqui do tempo de encontro, que é igual a 50 menos 80 vezes o tempo de encontro. Vou juntar número com número, letra com letra. Como esse 80t está negativo, ele vai passar para o outro lado, ficando positivo. Então eu vou somar 80 com 80, 160t. Agora o 20 que está ali na esquerda, ele vem para o outro lado da equação e ele fica negativo. Então 50 menos 20. Aqui nós vamos encontrar então que o tempo vai ser de 50 menos 20 é 30, 160 passa para cá dividindo. Então eu tenho que um tempo de 3 sobre 16 horas. E aí como que a gente resolve esse exercício? Como ele pediu para a gente a distância a partir de São Paulo, eu simplesmente pego esse tempo e jogo na equação de São Paulo. Então eu vou pegar esse tempo aqui e jogar lá na equação de São Paulo. Olha que suave que vai ficar. O cara que saiu de São Paulo, ele está no quilômetro 20, que a gente descobriu que ele andou isso em 15 minutos, mais 80 vezes o tempo, que é 3 sobre 16. Legal demais, eu vou encontrar aqui um valor de 20 mais 80 dividido por 16, isso aqui dá 5. Essa conta aparece muitas vezes na física, então decora ela aí que vai te ajudar. Aí eu vou colocar ali 5 vezes 3, 15. Então a gente sabe que o tempo é de 3 por 16 e o espaço, o S onde eles vão se encontrar, é de 35 quilômetros. Como eles têm a mesma velocidade, eu entendo que eles percorrem a mesma distância. Eu poderia ter feito esse exercício muito rápido, pensando assim, bom, se eles estão na mesma velocidade, cada um vai andar metade do espaço. Só que metade do espaço não é 50 por 2,25, porque o encontro começou quando São Paulo já estava no 20 e Jundiaí no 50. Então, a partir do momento que os dois se movimentaram, tinha 30 quilômetros. Então, eu poderia resolver esse exercício também muito fácil assim, ó. Eu chegaria aqui e falaria, bom, vamos ver quanto que São Paulo andou. São Paulo andou 20, tem 30, como está na mesma velocidade, cada um anda metade, eu vou pegar 20, somar 15 e já era 35. Mas esse exercício ele foi uma exceção deles terem velocidades iguais. A imensa maioria dos exercícios tem velocidades diferentes. Então faça todo o processo aí que você vai acertar muito fácil. Continua com a gente na playlist para você detonar na sua prova. Valeu!